Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do... Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo. Só estamos no ar com o nosso programa Casa de Lei, ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Neste momento, 16 de junho, 9 horas em ponto. Eu me chamo Alain Barbieri, para quem não me conhece. Sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresento esse programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite. Programa esse que tem essa 1 hora dedicada a responder as perguntas aí dos nossos irmãos internautas que estão neste momento nos acompanhando de todos os lugares aí do Brasil e vários países também. Então, muito obrigado desde já pela audiência de vocês. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada, Alain. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira nesse frio aqui, né, Alain? É, tá um friozinho, né? O tempo maluco aqui em São Paulo, né? Não sei pra quem tá fora, de repente, aí, mas aqui em São Paulo tá... frio. Tá doido o tempo. Mas é isso, estamos ao vivo, extremamente felizes também com a dinâmica do programa que tem tido, né? Com a interação de todos vocês. Isso tem nos motivado bastante mesmo, com as sugestões, os pontos que devemos adaptar, melhorar, o que ainda a gente pode acrescentar para o programa. Isso é válido demais. A gente tem feito algumas sutis mudanças ao longo do tempo, mas sempre mantendo a cara do programa. Isso vai ter algumas mudanças logo também em breve, né? Algumas coisas novas no programa. Mais para frente a gente vem a citar, mas sempre mantendo essa ideia, né, de responder as perguntas. É isso. Vamos lá, que tem muita pergunta já para responder, mas passa os contatos, Vânia, por favor. Ok, bom, os contatos para vocês mandarem as perguntas para nós. Pelo Facebook tem a fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem o perfil pessoal do Alain, que é Alain Barbieri, ou a fanpage Alain Barbieri. Temos também um e-mail, perguntas@casadelei.org.br e o Skype, que é Casa de Lei ou Alain Barbieri. Mandem suas perguntas, estou aqui à disposição para responder. É isso aí. As perguntas enviadas por esses canais serão respondidas nesse momento, tá? A gente vai tentar, claro, responder o máximo possível. Nem sempre a gente consegue, mas vamos pensar positivo e imaginar que a gente vai conseguir responder o máximo possível hoje, né? Mais do que na semana passada. Mas também vale comentarmos que eu tenho um vídeo publicado todas as quintas-feiras no YouTube em que eu respondo algumas perguntas que restam do nosso programa nesse vídeo. Então, fique tranquilo, se a sua pergunta não for respondida, será. Se não for respondida hoje, será na quinta-feira, tá? Vamos lá? Com certeza, vamos sim, Alain. Deixa eu só terminar de atualizar a página para que eu possa continuar mandando as perguntas daqui, tá? Ok. Enquanto isso, como a Vânia já passou os contatos, nós temos o site do Templo também, casadelei.org.br. Para quem não conhece o nosso trabalho, não sabe o que nós realizamos dentro da Umbanda em si, na nossa casa especialmente, o site ele te fornece algumas informações, algumas fotos também para você ver os trabalhos, alguns detalhes que a gente tem disponível. Enfim, então, quem quiser acessar, casadelei.org.br. Lá no site também tem a agenda do templo, tá? A próxima gira, que daqui a pouquinho a gente vem a citar para vocês. É isso aí. Bom, vou passar aqui a pergunta da Flávia, tá? Pode. A Flávia, ela manda a pergunta dela. Manda primeiro boa noite
e diz: há 13 anos faço parte de uma casa de umbanda, mas nunca tive a incorporação completa, ou seja, nunca consegui dar passes ou consultas com as minhas entidades. Como saber se realmente sou médium de incorporação ou se só é meu bloqueio? Olha, você já respondeu, acredito, tá? Porque eu não sei o que você diz como incorporação completa, né? Eu precisaria entender qual que é o seu conceito sobre esse completo. Mas com certeza pode ser um bloqueio seu, uma insegurança. Isso pode estar impedindo você de fazer as coisas, né? Eu conheço vários médiums que nos procuram em off assim e dizem: eu tenho muita insegurança, eu não sei se sou eu não sei se é o guia, eu não estou pronto. E na verdade nós nunca estamos prontos verdadeiramente, né? A gente sempre está se preparando. A questão é quanto você tem se permitido mais. Você tem que acreditar, né? Você está ali dentro, veste o branco, tem uma relação com a espiritualidade ali dentro, você tem que acreditar no que você está fazendo. É aos poucos. Nunca o médium tem que entrar no terreiro e já ser o dono o dono do lugar, né? Achar que já sabe tudo, enfim. Não, isso daí tem que ser aos poucos. Esse processo mesmo tem que ser aos poucos, né? De você dar consulta, dar o passe, enfim. É uma questão de segurança que você vai ter que adquirir com o tempo. Mas é necessário que você confie nos guias e no que está sendo realizado ali. E nunca deixe de expor aos seus dirigentes espirituais o que você tem passado, né? Os seus medos, as suas inseguranças, porque é importante para quem está dirigindo a casa poder conduzir da melhor forma possível, né? Porque às vezes quem está dirigindo olha para a pessoa e fala: poxa, para mim você está pronto. Mas para a pessoa às vezes não. Então compartilhe com a pessoa que está à frente do trabalho, para a pessoa poder ver com você, né, o que pode ser feito para melhorar essa sua segurança, ok? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Passador Rafael Félix. Pode mandar. Ele manda assim: Alan, frequento um terreiro no qual trabalho mediunicamente, onde tem uma influência muito grande de nação, inclusive hierarquias e feituras, boris e etc. Há 2 semanas fui a uma festa de Preto Velho em outro terreiro onde inicialmente tocaram os pontos para os orixás e percebi que os médiuns, entre aspas, incorporavam mais de um orixá. Na nossa prática mediúnica lá no barracão, apenas incorporamos nossos orixás de frente e adjuntó. É comum acontecer incorporação, entre aspas, de outros orixás? Olha, é comum e, assim, eu vou dizer que é comum, não, eu vou dizer que é possível, né? O é possível, mas não sempre é comum, porque vai do terreiro, vai da prática, vai do segmento, da vertente. Você faz parte de uma casa em que tem uma influência muito grande do culto do culto africano. É uma casa quase de candomblé, né? Com todos esses rituais, que você descreveu. É uma casa quase de candomblé, né? Às vezes é mais de candomblé do que de umbanda. É uma casa de candomblé que incorpora os guias, às vezes. Enfim, então, claro que no candomblé só se tem a manifestação dos orixás da coroa daquele médium, né? Ou o orixá da coroa daquele médium. Então, na umbanda, hoje, especialmente, a maior parte das casas cultuam dessa forma. Conheço muitas casas que se trabalha com todos os orixás. Tá? O médium, nós entendemos dessa forma, eu vou falar pelo Templo Escola Casa de Lei. O médium que é de incorporação, ele incorpora tudo. Não existe uma limitação. Existe uma limitação mental. Existe uma limitação do próprio. Mas não existe uma limitação da divindade em si ou das entidades em si. Que nem as pessoas costumam dizer: este médium ele é de transporte. Então este médium de transporte ele incorpora os obsessor. Qualquer pessoa incorpora obsessor. O que incorpora um guia de luz, com certeza incorpora um obsessor. Todos os médiums, se existe um transporte dessa forma que se divulga na Umbanda, todos os médiums são de transporte. Porque todos os médiums incorporam também o obsessor. Enfim, o médium de incorporação incorpora tudo. A questão é como essa casa cultua, né, os orixás. Existem casas que cultuam dessa forma que você está fazendo. Na nossa casa, o médium incorpora todos os orixás, tranquilamente. Tá? É uma questão de particularidades do culto em si. Mas eu conheço centenas de casas que fazem dessa forma também. Não é uma exclusividade nossa. Ok? Enfim, então é uma questão de ponto de vista, de segmento, de culto, ok? Mas não tem problema nenhum. É possível, não é tão comum, mas é possível.
Obrigado pela sua participação. Agora deixa eu só colocar uma observação. Agora os médiuns lá na sua casa terem incorporado vários orixás, não sendo regra da casa, isso eu acho errado. Porque assim, os médiuns incorporaram, não foi isso? Não? A Vânia tá balançando a cabeça. Ele foi no terreiro dele e no terreiro dele só incorpora o de frente e junto. ele foi em outro lugar. Outro, Entendi. Então tá tudo certo. É uma questão de particularidade. Aqueles que estavam incorporando vários orixás cultuavam dessa forma. Tá bom? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Bom, vou te passar uma pergunta um pouco extensa, tá? Bom dia, Pai Elan. Meu nome é Janaína. Vou tentar ser breve no meu relato e questionamento. Acompanho o seu canal no YouTube, participei dos cursos de Preto Velho, Ogum e estou inscrita nos cursos Talismãs e Amuletos Ciganos. E já fiz a pré-inscrição para o Doutrina Umbandista presencial que iniciei em agosto. Enfim, sou fascinada por sua clareza, entendimento e doutrina. Fui feita no Candomblé em 2011 como Eked, sendo filha de Yansan. 4 meses depois incorporei uma baiana e isso passou a ser um problema onde eu frequentava. Meu babalorixá chegou a me insinuar que era loucura da minha cabeça. Por medo e vergonha, fui me afastando aos poucos da casa. Hoje faço parte de um grupo espiritual que trabalha na Umbanda. Tenho minha corrente de trabalho e inúmeras dúvidas. Por isso, busco incessantemente conhecimento através de livros, cursos e seus vídeos, porque acabei perdendo confiança em mim. Tenho 2 dúvidas. Por que eu não sinto a Yansan na Umbanda? Nem arrepio. Risos. Há pouquíssimas vezes que veio como no Candomblé, que também atrai olhares e questionamentos por parte de meus irmãos de fé. Outra dúvida é que não sinto nem a Yansan e nenhum outro orixá na Umbanda, enquanto vejo meus irmãos incorporarem muitas vezes mais de um, mesmo não sendo pai e mãe de cabeça deles. Tenho medo de não me enquadrar em uma linha nem na outra. Se puder me ajudar, agradeço desde já e deixo meus sinceros votos de felicidade, luz e axé. Grande abraço. Obrigado, minha irmã. Obrigado pelo depoimento e pela confiança. Janaína. Tá, Janaína. Bom, vamos começar aí pelos orixás, né? Quanto você não incorporar o orixá dentro da Umbanda, aquele que você incorporava no Candomblé, é uma questão muito pessoal sua, porque às vezes o médium está esperando sentir aquilo que sentia lá. Né, perceber aquilo que percebia lá. No Candomblé, devido às tantas obrigações e recolhimentos que se faz para o orixá, naturalmente que o médium acaba tendo uma intensidade muito maior. Talvez, né, vou supor aqui, que a intensidade é muito maior por conta dos resguardos, por conta das obrigações, por conta das feituras, dos recolhimentos e tarará. Tudo isso proporciona para o médium um resguardo energético, o que dá uma intensidade maior na hora da incorporação do orixá. Na Umbanda, nós não temos essas obrigações. Naturalmente, que a vibração do orixá é mais sutil. Né? Não é que o orixá é mais sutil, mas a forma que nós canalizamos isso é mais sutil. Porque nós não participamos de um ritual tão complexo. Nós não passamos por um processo de resguardo, de obrigação, cheio de feituras em si. Então, naturalmente, que o médium está com um resguardo energético muito menor do que talvez estivesse lá no Candomblé, com todo aquele procedimento. Por isso você talvez esteja esperando aquele ápice que você chegava no Candomblé. Depois de uma obrigação, aquela vibração que você sentia do orixá, na Umbanda você vai sentir diferente. Se você estiver esperando a mesma coisa, você não vai conseguir incorporar. Tá? Agora, quanto o seu dirigente ter dito o que disse por conta de você incorporar a baiana, é uma questão aí do ponto de vista dele. Você não pode perder a fé em você, né? Isso não pode acontecer. Agora, me perguntaram semana passada e sempre me perguntam, Alan, me fala alguma coisa sobre ser dirigente, né? O que você acha das responsabilidades? Aí eu vou aproveitar a sua dúvida e vou complementar dizendo, isso serve de exemplo. Porque um dirigente, uma palavra errada que é colocada, tira a fé de um indivíduo. Desvia uma pessoa daquilo que ele acredita. Ser dirigente não é só espiritar. Né? Meter as guias no pescoço, um brajá ou um pano dourado, que hoje se tem a rodo, e às vezes fazer isso, tirar a fé de alguém. Então tem que se tomar cuidado de verdade. Né? Parece fácil, mas não é tão quanto parece. Então, minha irmã, não perca a fé em você. Isso jamais pode acontecer, tá? Obrigado pela sua participação, viu?
Vou te passar aqui a pergunta da Lívia, tá? Ok. Bom dia, gostaria de saber se posso acender uma vela para Exu dentro de casa. Pergunto porque moro em um apartamento e não tenho quintal. Apenas uma área de serviço, varanda e uma área de ventilação que não é coberta. Já me disseram que não é para acender vela para Exu dentro de casa. O que na verdade posso fazer? Aguardo a resposta e obrigado pela atenção. Bom, na verdade, assim, é aquela história, né? Tudo que a gente fala aqui vale comentar, mas que é baseado no que nós fazemos, tá? Aqui não é um livro decorado e a gente vai reproduzindo em formato de áudio. Nós acendemos vela para Exu dentro de casa e compreendemos que isso também não tem problema. Se a gente buscar na mitologia africana, Exu é sempre aquele que está do lado de fora, por vários fatores. Por fazer parte do que está em torno das coisas, mas também por causar conflitos. Se Exu estiver dentro do local, do espaço onde os outros estão, ele pode provocar conflitos, confusões, desequilíbrios, desavenças. Assim a mitologia descreve não só Exu como o Senhor dos caminhos, da prosperidade, da multiplicação, da abundância, mas também aquele que causa conflitos. Se eu tenho essa visão de Exu, eu já falo, não firme Exu dentro de casa, porque ele vai trazer conflitos. O Alan não tem a visão de Exu nesse ponto de vista africanista, com essa ideia de que Exu pode trazer coisas ruins. Para mim, tudo que faz parte do divino só traz benefícios. Então eu firmo Exu dentro de casa, sim, sem problema nenhum. Tá? Aí é uma questão de crença sua também, o quanto você vai se permitir isso e o quanto talvez você vai fazer isso com medo. Às vezes a pessoa faz com medo. Eu falo para você, olha, pode sim acender a sua velhinha para Exu dentro de casa. Aí a pessoa faz com tanto medo que se quebra um copo, a pessoa acha que foi o Exu que quebrou. Então, tem que se tomar cuidado, às vezes, com as suas crenças. Mas eu posso dizer, por mim, não tem problema nenhum. Tá bem? Obrigado pela sua participação, viu? Bom, vou te passar aqui a pergunta do Marcelo Terci. Perfeito. Ele manda assim, boa noite, uma dúvida. Assunto complexo. Se o caboclo... não, eu já respondi o Marcelo aí. Então ele mandou essa pergunta, mas está no contexto da nossa aula. Isso. Isso, aí eu falei que eu vou responder isso na segunda-feira em aula, porque se eu responder aqui não vai ficar claro para ninguém que está ouvindo. Então tá ótimo. Valeu, Marcelo, obrigado, viu? Bom, vou te passar então da Márcia Costa. Ok. Alan, Ela e Vânia, boa noite. Dia 13 de junho comemoramos o Dia do Santo Antônio. Você poderia nos explicar a relação desta festa com os Exus? Obrigada, paz de luz a todos. Já estou mandando a pergunta, me perdoe, fiquei ligada no programa. Ela mandou um pouquinho mais cedo. Tá. Que na verdade, assim, de forma resumida, Santo Antônio é um dos sincretismos também. Né? Por essa razão, é como sincretizamos São Jorge com Ogum, é como sincretizamos São Sebastião com Oxóssi, Nossa Senhora Aparecida com Mãe Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes com Mãe Manjá, entra no contexto do sincretismo também. Existem algumas tradições populares, assim como até a quimbanda, assim também como a jurema, que Santo Antônio é muito cultuado, é muito presente, inclusive. E aí entra todo num contexto eu posso até dizer, meio que cultural, né? O vínculo de Santo Antônio, de alguma forma, com a cultura brasileira, a tradição brasileira, entre outros, e que tem um vínculo com o Exu pelo sincretismo. Mas Santo Antônio sempre foi cultuado aqui no Brasil também, em várias tradições. A gente encontra isso na quimbanda, a gente encontra isso na jurema sagrada, a gente encontra isso no tambor de mina em alguns casos e vários outros também, tá? Se trata de um sincretismo, por essa razão que alguns acabam cultuando dessa forma, tá? Aproveitando a data. Obrigado pela sua participação, tá bom, meu irmão? Pergunta aqui... não, pergunta não, deixa eu comentar aqui os comentários que as pessoas estão deixando na publicação do Face. O Glauco diz, na escuta deveria ter casa de lei diariamente, tipo um jornal nacional. Obrigado, viu, meu irmão? Muito axé para você também, viu? Olha, também acho que seria legal, só é difícil aqui, né? O William Bonner aqui para apresentar o programa diariamente, seria bom, né? Seria bacana. Mas eu falo, se a gente queria ter muito programa diário, viu, meu irmão? Seria ótimo para todos nós, para mim também, porque a gente gosta muito de interagir com vocês na internet. Nos falta tempo para colocar até mais 1 hora de programa que a gente gostaria. Mas em breve teremos aí, com certeza, novidades, tá? Obrigado pela sua sugestão e de tantos outros também. Virgínia Braga, estou na escuta dessa rádio maravilhosa, sintoniza aí, Maiara. Ela marca outra pessoa aqui, legal.
O Wellington, boa noite, estou há algum tempo na Umbanda e deste domingo o pai falou algumas coisas e até falou que já tem filhos demais. Fiquei um pouco triste porque estava esperando ele tirar os búzios para mim, mas não quero mudar de terreiro. O que faço? Espero mais porque me encontrei na Umbanda e acho que os orixás me encheram, pois a vida toda fui criado na igreja evangélica e sofro muito, pois sou a segunda, minha bisavó era dona de terreiro, né? Tá. Ele diz assim, que caminho que ele segue? O pai de santo disse, o pai de santo da casa, então, que ele tem desejo de entrar, disse que já tem filhos de santo demais. Olha, meu irmão, eu não sei te dizer, frequenta assistência, acompanha o trabalho dele, se você faz tanta questão, acompanha o trabalho dele, onde ele, as oportunidades que você tiver, no momento que ele achar pertinente, se você faz questão assim, ele te convida para entrar, tá bem? Obrigado pela sua participação, viu? Manuel também comenta aqui. Sempre na escuta e muito grato pelo excelente programa. Obrigado, Manuel. Um abraço para você, meu irmão. Seja sempre bem-vindo também. Um outro comentário aqui do Franklin. Boa noite, Alain Barbieri. Me chamo Franklin e estou me iniciando na Umbanda Sagrada. Estou assistindo seus vídeos e estou aprendendo muito. Muito obrigado. Que legal, obrigado, viu? Fico feliz também. Daniele, boa noite, Alan e Vânia, ligadinha aqui no programa Casa de Lei, como sempre. Hoje é aniversário da minha mãe carnal, Dona Bernadette. Parabéns. Parabéns, Dona Bernadette. Um abraço para você, viu? Obrigado também por estar ouvindo. Obrigado, Daniele, por reunir a família também. Eu acho sempre muito importante. Eu valorizo muito a família, né? Porque é a nossa base, tem que ser dessa forma. E eu fico feliz quando tem famílias ouvindo aí. Juliana, maravilha, hoje vou conseguir escutar, que saudades. Em julho visito o Templo Escola Casa de Lei. Seja bem-vinda, Juliana, esperamos você, tá? Um abraço para você também. É isso aí, eu vou passar aqui agora a pergunta do Tiago, tá? Ok. Alan, boa noite, axé, meu irmão. Bom, axé. Faço parte há 5 anos de uma casa e desde que entrei tenho a impressão de que as coisas comigo acontecem muito rápido. Acredito que por assim ser a vontade dos guias. Percebo através dos guias aos quais eu sirvo que meu caminho na Umbanda futuramente será direcionado ao sacerdócio, mas não tenho a pretensão de antecipar nada, mesmo porque respeito o tempo das coisas. Em novembro farei a coroa, há 2 anos faço parte da hierarquia da gira, como o braço direito da Mãe de Santo, sendo o seu capitão. De lá para cá, minha vida material / pessoal ficou mais difícil. Parece que a cada dia é uma provação, um teste de fé. Agora a casa que frequento passa por um momento complicado, devido à saída de 3 pais de santo. Você acha que essas energias influenciam? Minha mãe de santo até identificou um trabalho de magia negra feito para mim. O que eu posso fazer para me equilibrar? Vi em seus vídeos do Acredite na Umbanda e gostaria de saber, dentro da sua experiência, se você já passou por algo parecido. É o Tiago Inácio. Tiago, obrigado pela sua participação. Vamos por partes aí, né? Para mim poder te orientar e ser coerente e justo também com o meu ponto de vista. Quanto primeiro ao esse seu momento, talvez que você sente, né? Que pode ser que seu segmento seja ir para um sacerdócio, você vem amanhã abrir no terreiro de Umbanda, ou ser dirigente da própria casa que você está, que eu estou vendo que pelo menos aí tem abertura para mais de um dirigente. Isso é uma coisa que deixa acontecer, né? Se for para ser, não queira que as coisas aconteçam mesmo, né? Deixa as coisas serem, né? Eu sempre digo isso. As pessoas às vezes falam para mim, Alan, eu sei que não é o seu caso, né? Alan, mas eu queria muito ser dirigente, né? Como que eu faço? Eu falo, olha, seja médium, você vai ser bastante feliz. Vai por mim. Mas, enfim, se é o seu destino, as coisas vão ser encaminhadas para isso, tá? Quanto a sua mãe de santo ter visto uma magia negra para você, olha, eu vou dizer para você assim, ela com certeza sua mãe de santo, sabe o que falou, né? Enfim, peça para ela orientação para como se desfazer isso, né? Porque também não adianta muito a gente saber que tem uma magia negra ou um trabalho para nós e não ser desfeito. É importante que a pessoa que de repente te deu essa orientação possa te dar um caminho para você solucionar esse problema. Agora, quanto a essa casa está passando por instabilidade e afetar a sua vida de alguma forma, pode acontecer? Depende, tá? Cada caso é um caso em si, ok? Mas só quero reforçar.
Os nossos problemas nem sempre são espirituais, viu, meu irmão? Às vezes você pode ter uma demanda aí do seu lado e o que está causando as suas perdas e mudanças seja talvez a sua necessidade hoje de crescimento, as dificuldades, de forma resumida, né, para você, elas também nos servem de formas de amadurecimento, né, de crescimento. Então, pode ser um momento que você precise superar algumas coisas, sim. Mas é bom você fazer um balanço da sua vida, né, e ver o porquê que as coisas mudaram. As coisas não mudam da noite para o dia. É gradativo, né? Todas as coisas, tanto as negativas quanto as positivas. Não é da noite para o dia que uma bomba estoura. A gente sente a consequência da noite para o dia, mas o problema ele é gradativo. Ele começa a aparecer, começa a se agravar e quando chega lá no final, a coisa está grande. E assim também é uma solução ou um caminho de sucesso. Não é da noite para o dia que você alcança o seu objetivo. É gradativo. Dia a dia você percebe as coisas se aproximando de você. Então é bom você fazer uma análise, né, para você poder identificar, talvez aí, o que na sua vida também, o que você, né, e a sua vida num todo, está levando para essas perdas e dificuldades que você está vivendo. Meu conselho para você, peça para a Mãe de Santo aí resolver a questão da magia negra. E não fica se preocupando com isso, tá? Se ela disse que tem uma magia negra, eu acho que ela pode também tirar. Obrigado pela sua participação, tá bom, meu irmão? Ele pergunta também se você já passou por isso. Pelo trabalho? Isso. Você influência negativa. Olha, influência negativa a gente passa o tempo todo, mas a gente não se liga muito nisso. Vou ser sincero, eu como dirigente de uma casa, nem os meus guias espirituais costumam citar isso, né? Eu já disse isso em aula, né, dentro do templo, em outras ocasiões. Quando talvez esteja apertando alguma coisa espiritualmente falando, nunca chegou a mim um guia espiritual, o meu mentor, que é o Exu, disse para mim, olha, fizeram um trabalho para você. Quando eu acho que está acontecendo alguma coisa, ele chega em mim, ou para a Vânia, e diz assim, olha, aperta mais ali, ou faz mais um pouquinho ali, corrige isso daqui, porque talvez ele esteja vendo que tem alguma coisa por trás. Mas ele nunca apontou, tem um trabalho. Não sei se nunca teve, né? Ou se ele nunca falou. Mas eu acredito que ele nunca tenha falado também para não nos preocupar. Porque quando a gente sabe que tem um trabalho, que tem uma demanda, que tem uma magia, a gente só pensa nisso. E a gente começa a culpar este trabalho pelos nossos problemas. E por isso nem é citado isso dentro de casa, da nossa casa, né, espiritual. Trabalho feito. Trabalho feito se resolve em silêncio. Ninguém precisa saber. Se tiver, é quebrado em silêncio e não chega a nós. Por mim, eu falo. Os nossos mentores nunca trouxeram uma informação dizendo, fizeram para você. E olha que eu devo ter pessoas que não gostam muito de mim. Mas eu acho que as pessoas também não perdem tanto tempo acendendo vela preta para os outros não, viu? Não acredito. Eu acho que as pessoas têm mais o que fazer aí fora. Tá? Obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? Mas passar isso, com certeza, todos nós passamos, tá? Bom, o Carlos, ele pergunta aqui se é saudável uma pessoa que vai ao terreiro pela primeira vez já ganhar de presente uma guia de 7 linhas. É saudável, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Depende da intenção. Eu imagino que a intenção seja boa, né, de quem deu, então não tem problema nenhum, tá? Obrigado pela sua participação, viu? A Regiane, ela manda, olá, boa noite, parabéns pelo trabalho seríssimo de vocês. Ainda bem que temos pessoas como vocês para ajudar ao próximo a fazer valer a caridade, a nossa Umbanda. Que assim seja, que legal. Obrigado pela sua participação também, minha irmã. Nelson Neto, boa noite, Alan, boa noite, Vânia. Sou leigo na Umbanda e minha dúvida é a seguinte. Na Umbanda, os guias fazem uso de bebidas e fumos para defumar e descarregar o ambiente e os consulentes. No entanto, como todos sabemos, o álcool, e em especial o fumo, causam uma série de prejuízos ao organismo. Assim, gostaria de saber se o álcool e especialmente o fumo usados ritualisticamente se causam algum dano ao médium. Desde já agradeço, abraço, Nelson. Ótima pergunta sua, Nelson, e ótima preocupação a sua também. Com certeza fazem mal para o médium, né? Em excesso. É sempre bom a gente saber que às vezes as pessoas pensam que é porque é sagrado não faz mal. Você que pensa, toma 1 litro de pinga toda semana, com o Exu, com o marinheiro, com qualquer entidade, para ver se o seu organismo não começa a pedir isso como um viciado, como um alcoólatra. Fuma um maço de cigarro por gira para ver se o seu organismo não começa a pedir isso, inconscientemente. Então, tem que haver uns cuidados, sim, no consumo, e o consumo tem que ser mínimo, né? E de cigarro tem que haver um cuidado. Eu vou dizer assim, pela nossa casa novamente. Na casa, no Templo Escola Casa de Lei, nós não usamos
o cigarro comercial. Por quê? Porque tem 4.000 substâncias tóxicas. Você tem tudo isso de substâncias tóxicas e pode viciar, naturalmente, que não é sagrado e não é saudável, né? Então, por essa razão, foi vetado o uso de cigarro comercial, isso desde sempre na casa, né? Eu, como médium em outra casa, já usei o cigarro comercial com os meus guias, mas em um momento que teve a oportunidade, o próprio Exu da casa disse, não se usa mais em hipótese nenhuma. E aí não se usa. E o uso da bebida é controlado também, e tem que ser. Por que tem que ser controlado? Porque faz mal, né? Tudo aquilo que faz mal tem que haver um uso controlado para não sair do sagrado. Não é porque um elemento está sendo usado ritualisticamente que ele é eternamente sagrado. Houve exagero, foi para o profano. Já não significa mais nada de divino ali. Não tem mais nada de sagrado no ambiente. Tá? Então tem que ter equilíbrio, sim. Faz mal? Sim. O cigarro não tem que ser tragado, porque se for tragado faz mal para o organismo, sem dúvida nenhuma. Aquele cigarro comercial tóxico jamais ser baforado na cara de um consulente, porque aquilo faz mal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas faz mal. Né? A pessoa chega em casa tirando cigarro, essas coisas não são legais. Enfim, então eu acho que alguns cuidados a gente tem que tomar. É uma questão de postura. Eu acho que é uma postura particular de cada terreiro, mas a gente tem que pensar na saúde. A gente não foge do trabalho sagrado, mas tem que haver um controle para que a gente cuide da saúde dos médios que estão ali. O nosso corpo é também o nosso templo, né? A gente precisa preservá-lo, a gente precisa cuidar dele. Nós recentemente tivemos precocemente, né, o desencarne do pai Rubens Saraceni, por causa que ele fumava cerca de 3 maços de cigarro por dia. Isso gerou consequências. Né? Enfim, isso não é saudável, obviamente. Eu me tornei mais radical ainda com o uso de cigarro depois com a morte do Rubens. A Vânia sabe disso. Então, a gente tem restringido ainda mais isso. Né? Já era restrito, mas ainda mais, nem firmeza eu coloco. Bom, é isso aí. Obrigado pela sua participação, tá, Nelson? Vou passar aqui a pergunta da Janice, tá? Ok. Ela manda aqui. Boa noite, Alain e Vânia. Que a paz do nosso Pai esteja sobre nós. Gostaria de parabenizar pelo curso da plataforma. Estou muito feliz de estudar com vocês. Alain, sua aula 7 foi fantástica. Pergunta. Às vezes me sinto muito sensível depois dos trabalhos mediúnicos. Me pego com uma voz embargada, olhos lacrimejando. Já tomei banho achando que era alguma energia. Me apliquei reiki, mas só passa durante a semana. Entendo que a mediunidade é algo bom, mas noto que meu emocional fica estranho. Seria um trabalho de cura dos guias comigo? O que eu sinto depois? Tomo os cuidados, mas ainda não entendi essa situação. Abraço, queridos. Legal, obrigado pela sua participação. Olha, pode ser várias coisas, minha irmã. Você que está fazendo o curso de Estudo Doutrinário Bandista, assista a aula 9, que nós falamos de Oxum. Né? Eu acho que você vai entender muita coisa que vem de dentro de você aí, que pode ter. Né? Nem sempre os nossos problemas são espirituais, nem sempre são os nossos guias nos inspirando, nem sempre as coisas vêm do astral. As coisas vêm de dentro de nós. Coisas acumuladas, sentimentos, pensamentos, ideias, emoções... enfim, tudo isso chega uma hora que extravasa, chega uma hora que transborda. E pode vir uma sensação de tristeza, de alegria excessiva. Tudo isso pode ser nosso. Então é bacana, às vezes, não só você buscar como você tem buscado a parte espiritual, mas, de repente, buscar entender de alguma forma o que tem provocado esse sentimento. O que tem provocado o que tem levado seus olhos a encher de lágrimas, sabe? Então... é bacana você buscar tentar entender a origem disso intimamente, não fora. Às vezes a gente fica pensando, será que é um egum, um sofredor que se aproximou de mim? Será que é um guia que está tratando de mim agora? Será que é isso? Sempre pensando no que está lá fora e sem voltar-se para dentro de si. Assista a aula 9 do Estudo Doutrinário Bandista. Quem não está inscrito vai ficar curioso. Mas assista a aula 9, que nós falamos de Mãe Oxum, e vai vir de encontro aí com os seus sentimentos bem pessoais, e eu tenho certeza que vai te ajudar nesse sentido, tá? Obrigado pela sua participação. Guilherme comenta aqui. Boa noite, Alan. Ouvi durante a semana um pai de santo que leva o nome de fulano de Oxalá, mas vi também em livros que a linha de Oxalá não é incorporativo. Aí gostaria de saber como. Faz ele incorpora outros orixás ou ele... Não entendi, Guilherme.
ficou extremamente confuso aqui. Eu acho que eu entendi o que você quis perguntar, mas a forma que você escreveu não está claro. Você está perguntando, baseado no que disseram, né? Fulano de Oxalá, que Oxalá não incorpora. Oxalá incorpora. Sim, aí é uma questão de crença, de culto, de particularidade do ritual, da casa de Umbanda, tá? Nós cultuamos Oxalá e Oxalá incorpora quando há necessidade, sim. Quando há um culto para que ele venha incorporar, ele incorpora normalmente, ok? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Vou passar aqui a do João, tá? Ok. Boa noite, Alan. Qual seria os fundamentos, entre aspas, da esteira? A real finalidade de deitarmos nelas? A comida colocadas, os benefícios. Eu respondi semana passada essa pergunta. Ah, certo. Tá no seu Face mesmo. O áudio da semana passada já deve estar no YouTube, youtube.com/Tox de Aruanda. Quem não ouviu o programa da semana passada, tá lá, gravado no canal da Rádio Tox de Aruanda no YouTube. Eu respondi essa pergunta, sim. Certo, tá bom. Então, vou passar outra pergunta do Marcelo, tá? Tá. O Marcelo, ele manda aqui um boa noite. Bom, conheço algumas pessoas que já frequentou os seus cursos. Gostaria de estar participando também, mas a casa espiritual onde me identifico muito e amo a casa. Não gosta muito de ter interferência de outros centros. A pergunta seria, estaria eu errado em estar fazendo o curso em outro centro? Poxa, difícil sua pergunta. Obrigado pela sua participação. Na nossa casa, a gente tem vários médiuns que estudam com a gente, assim como no online também, de outros terreiros. Nós, ainda que colocamos o nosso ponto de vista, eu procuro de todas as formas ser o mais claro possível nisso que eu sempre digo. O que eu estou falando é baseado no que eu acredito, mas o que você faz na sua casa está certo também, porque é um outro ponto de vista, né? É o que eu exponho. Alguns dirigentes têm algum receio e eu concordo com esse receio também, né? Porque às vezes o médium vai estudar fora ou estuda em outro terreiro ou com outras pessoas e essas outras pessoas mudam totalmente a visão daquele médium que talvez não tenha ainda a sua convicção formada. Eu acho natural e saudável essa restrição que existe no terreiro. Não é que o terreiro não quer que você estude, mas o terreiro está se preocupando com a sua cabeça, né? Como que vai ficar a sua cabeça vendo várias formas de ver e vivenciar a Umbanda? Enfim. Então, com a permissão dos seus dirigentes, eu acho válido você sim estudar e me coloco à disposição para isso, tá? Diante de qualquer coisa, fique tranquilo que a nossa proposta nunca é tirar da sua ideia o que você acredita, né? Enfim, e nem criticar o seu terreiro. Essa é uma filosofia que nós temos. Nós falamos aqui para todos, não somente para aqueles que acreditam no que a gente fala, né? A gente tenta ser o mais claro possível, servindo para todos, enfim. Mas eu acho errado você fazer escondido, meu irmão, vou ser sincero. Não sei. Eu particularmente não apoiaria, tá? Obrigado pela sua participação. Bom, vou passar aqui da Janaína. Você poderia dizer sobre a falange dos caboclos Tupinambá e também da diferença entre a cabocla Jupira e a Jupiara? Você sabe me dizer se existe cabocla que usa um cocar com pena de ganso branco na frente de uma pena verde de arara? Nossa. Obrigado desde já. É bem detalhado. Eu gosto assim. Eu gosto quando vem rico em detalhes. Eu gosto quando já vem pronto. Eu gosto quando já vem pronto, assim. Olha, o Tupinambá, eu vou, de forma resumida, de dizer que é um caboclo também de Oxalá, tá? Mas agora, quando eu falo caboclo de Oxalá, eu estou falando que traz a sustentação vibratória da fé, não só de Oxóssi, mas também da fé. Tupinambá pode vir como outras vibrações, como outros orixás. Sempre eu digo isso. A entidade, ela é uma fonte riquíssima de informação. Ela é através dela que você pode saber essas informações. Que nem você está me perguntando uma coisa. Você conhece alguma cabocla que tem essa pena? Taranã? Só que você está me perguntando uma coisa tão boba, né? Que é quem é ela, qual a diferença. Se ela te mostrou tudo isso, das penas, as cores e os detalhes, para ela falar dela, agora é um pulo, minha irmã. Então eu recomendo que você vá falar com ela, tá? Porque se ela te mostrou tantas penas, para ela te falar sobre ela, não tem dificuldade alguma, tá? Obrigado e seja bem-vinda sempre. Eu tô falando sempre isso porque é bacana, né? Para as pessoas buscarem uma forma de se relacionar com os guias. É o tempo que nos diz isso. Sim. Porque ficaria fácil, às vezes, a gente perguntar para uma pessoa, fala para mim do pai Joaquim de Aruanda. A pessoa te dá um histórico. Ele faz isso, quando era encarnado ele era assim. Quando hoje no plano espiritual ele mora na casinha tal lá em Aruanda. E quando ele vem para cá ele usa tal roupa. As pessoas passam um histórico né, do guia espiritual.
Como se Verdade. aquilo fosse uma verdade. E eu não acredito nisso. Eu acredito que essas coisas a gente aprende com o tempo. Né? As pessoas que estão me ouvindo e que incorporam seus guias há muito tempo, né? Ou que tem uma afinidade específica com algum guia, pode perceber que a gente aprende pouquíssimo sobre a vida dos guias e sobre eles mesmos. É dia a dia, é tão pouco. Né? Então a gente tem uma vida inteira para aprender sobre eles. Para uma pessoa simplesmente dizer tudo o que pode, assim, eu acho um engano, tá? O que eu posso te dizer sobre Tupinambá é que tem essa sustentação com o Pai Oxalá. Mas quem são verdadeiramente, só eles vão te dizer ao longo da sua vida e do seu trabalho. E merecimento, claro, que todos nós temos, né? Obrigado pela sua participação, viu? Vou passar aqui da Valéria, tá, Alan? Ok, antes deixa eu só comentar. Tá. O Márcio Delgado, boa noite, irmãos. Manda um abraço para o meu filho, Márcio José. Márcio José, um abraço para você. Obrigado, viu, por estar ouvindo junto com o seu pai aqui o nosso programa. Axé. Bom, a pergunta aqui da Valéria. Ela manda assim: boa noite, Elan. Se fosse possível, eu queria fazer uma pergunta e queria saber se é verdade que todos os médiuns feitos no candomblé e passam a ser conscientes. Porque perguntei a uma mãe de santo e ela disse que sim, porque a feitura do candomblé é muito pesada e o médium não suportaria as feituras, e na Umbanda não. A feitura na Umbanda é mais simples, então os médiuns são com memória consciente. Gostaria de saber se isso é verdade. Você poderia me responder? Eu agradeço muito suas explicações, desde já um grande abraço. Ela falou a mãe de santo dela? Ela perguntou para uma mãe de santo, tá, agora não então sei se tá. é a dela. Porque se fosse a dela, eu teria um cuidado maior para responder. Agora, quando eu vou te dizer o que eu acredito, tá? Eu vou ser bastante sincero. Eu não acredito em mediunidade inconsciente. Por mais que esteja no livro dos médiuns, segundo Kardec, isso foi classificado como um tipo de mediunidade, eu não acredito. Porque na minha vida, de todas as pessoas que eu conversei, olha que eu conversei já com muita gente ao longo da minha vida mediúnica dentro do espiritismo e dentro da Umbanda. E dentro do candomblé, das pessoas que eu conheço, dirigentes, babalorixás e alorixás de 40, 50 anos de candomblé, dirigentes umbandistas de muitos anos também, médiuns de muitos anos, que já passaram por várias casas. Eu vou te dizer, eu nunca conheci uma pessoa verdadeiramente inconsciente. Então, assim, as pessoas costumam dizer que são, às vezes, minha irmã, para ganhar, às vezes, credibilidade. Eu não estou dizendo que essa pessoa estava necessariamente mentindo, mas é que é um tabu. A consciência é um tabu. Falar que é consciente é uma dor de cabeça para alguns, porque como as pessoas vão acreditar em mim se saber que eu estou vendo e ouvindo tudo ou parcialmente? Nós acreditamos em uma mediunidade semiconsciente, em que pode haver flashes de esquecimento, aquela história de que não lembro desse momento. Pode acontecer, com certeza. Agora, o fato de você apagar e voltar 3, 4, 5 horas depois, eu não acredito. Eu conheço muita gente feita no candomblé e nenhuma disse para mim que estava inconsciente. Então, todos estavam conscientes. Enfim, então assim, Chico Xavier era um médium consciente. Zélio Fernandino de Moraes, quando incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele diz que estava consciente naquele momento. Quando ele incorpora Pai Antônio, ele diz que estava consciente naquele momento. Enfim, porque nós, meros mortais, seríamos inconscientes? Por quê? Né? Enfim, então acho que a gente tem que tirar essa ideia de momento, né? De consciência e inconsciência, porque vou ser sincero, de todas as pessoas que eu já conheci, pude ter a oportunidade de conversar sobre o assunto, não eram inconscientes. Então isso eu acho que nem precisava ser mais tão comentado, né? Ser uma preocupação. Enfim, então eu acho que é um ponto de vista da pessoa que te ensinou isso, mas eu vou dizer que eu acredito que todos os médiuns são conscientes ou semiconscientes. Tá? Todos estão em um estado alterado de consciência. Uns mais profundos, outros menos. Mas inconsciente, não. Obrigado pela sua participação, tá? Cíntia Aguilar. Boa noite, Alan e Vânia, na escuta com a família. Gratidão a vocês e ao templo. Muito axé para todos. Elisa, Alan Barbieri, o que me indica para a leitura sobre a linha do Oriente? Grande abraço. Elisa, tem um livro da Mãe Lourdes de Campos Vieira chamado A Linha do Oriente na Umbanda. Um livro fantástico, viu? Recomendo muito para você. Se é do seu interesse, A Linha do Oriente na Umbanda, com Mãe Lourdes de Campos Vieira, editora Madras. Obrigado pela sua participação. Priscila dizendo aqui também, na escuta, Priscila Médium do Templo. Vamos lá?
Vamos. Ai, Priscila, parabéns pelo cabelo, hein? Ficou lindo o seu cabelo. Se não podia, a Elaine mandou pelo WhatsApp, hein? É verdade, a gente viu que nem... Ó, legal, viu? Achei lindo. A Vânia tava falando, olha como ficou bonito o cabelo da Priscila. Verdade, fiquei com inveja. Eu tô falando isso aqui pra deixar a Priscila vermelha, onde ela estiver. Com certeza deve estar. Mas, Pri, ficou lindo, adorei. Vamos lá, vai. Vamos sim. Eu vou passar aqui a pergunta do Danilo Barbosa, tá? Ele manda assim uma pergunta ela bem extensa, relatando sobre o que ele está passando em ajuda a uma amiga. Tá. Bom, e aí ele faz a pergunta em relação àquele procedimento que você ensinou na esteira do Pai Joaquim de Aruanda, certo? Certo. Então ele manda assim: pode ser acrescentado outros elementos? Pode ser feito sobre a irradiação do caboclo que ele trabalha, que foi ele que identificou todo o problema nessa moça, ou só sob a do preto velho? O que sei do querido guia do Sr. Pedra Branca, que trabalho é que é um caboclo de aldeia, como ele sempre fala aos consulentes, mas que trabalha sob esse mistério. E ele vem para a parte de cura e carrega com ele 3 pedras brancas, que têm uma paz e uma serenidade que traz amor e segurança. As pedras, segundo ele, representam 3 forças: Oxalá, Obaluaê e Xangô. Desculpe se não sei se é necessário falar isso, mas é só para que o senhor conheça. Legal, obrigado pela sua participação. Não precisa me chamar de senhor não, tá? Agora, quanto a você poder fazer na força do caboclo, aquilo que nós ensinamos no curso online, com certeza. Né? Ali é uma base, né? O que o Pai Joaquim me passou em um momento de necessidade pessoal com a minha mãe. E aquilo ficou daquele jeito que eu passei, com alguns detalhes e particularidades dele, mas daquele jeito ali, né? Enfim, então, com certeza, é uma base. Você vai colocar elementos que você tiver intuição, modificar o que você quiser ou modificar completamente. Vai da sua necessidade, tá? Enfim, tem total liberdade disso. Obrigado, viu, meu irmão? Agora, do jeito que tá ali, foi passado por ele. O que você fizer a mais, siga a sua intuição e inspiração aí. Ele falou que graças ao senhor Olorum, porque ele passou essa pergunta na semana, deu tudo certo, que a moça já está um pouco melhor. Ah, que legal. Ótimo. Obrigado, viu, meu irmão? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens por e-mail, porque chegam vários e-mails, a gente vai lendo, intercalando, né? Junto com o... Sim. Podendo coisa... Deixa eu dar uma olhada aqui, porque são muitas as mensagens. Verdade. A Janaína tinha mandado aqui no e-mail também. Bom, pode ler daí, vai, eu vou me organizando aqui. Pode daqui então? Pode. Tá bom, então vou achar aqui a pergunta, onde que eu parei. Bom, vai, Rose pergunta: boa noite, Alan. Eu coloquei a comida para os meus orixás e deitei às 12 horas para minha mãe de cabeça, mas os orixás não se manifestaram. Isso é normal? Então ela deve ter ficado recolhida, né? Talvez na esteira ou no terreiro, no roncó, e aguardou então levantar com o orixá. Talvez você nem seja uma média de incorporação, minha irmã. Pode ser. Pode acontecer de você não ser uma média de incorporação. Ou pode ser que também você não incorporou. É uma questão muito pessoal. Ou pode ser que você incorporou e achou que não estava incorporado, sabe? Você achou que ia apagar aquela história toda. Às vezes você achou que você ia simplesmente o orixá ia levantar. Mas você estaria vendo e ouvindo. Talvez você mesmo interrompeu esse processo de incorporação por achar que você não estava incorporado. Podia acontecer, enfim. Então eu não sei dizer o que aconteceu ali, tá, Rose? Mas não significa que os orixás não aceitaram, de repente, o seu recolhimento e as comidas que você ofertou. Tá bom? Obrigado pela sua participação. O Rones Oliveira, ele manda: obrigado por me adicionar, assisti a alguns vídeos seus e achei sensacional você usar meios de comunicação para estar falando sobre a religião e esclarecendo dúvidas. Legal, obrigado, viu? Posso passar outra daqui? Manda. Tá. É a Lala, tá? Sim. Boa noite, Alan, sempre na escuta. Gostaria de saber se posso oferendar para o Pai Ogum em um jardim na praia. Obrigada. Senhor Ogum no jardim na praia? Isso, Com em um certeza. jardim na praia. Com certeza pode, desde que você vá lá recolher os resíduos, né? Porque as pessoas sempre perguntam isso. É bacana comentar esse negócio da oferenda, que eu recebi recentemente um e-mail da pessoa falando: Alan, você tem ensinado que as pessoas podem recolher oferenda assim que fazem, mas está errado, porque... Ou então fazer oferenda em casa,
Porque não se pode jogar oferenda no lixo. Aí eu pergunto sempre, né? Mas para onde vai depois que você coloca na encruzilhada? O gari passa lá e coloca onde? Ou o Exu leva? Não, né? Vai pro lixo. A gente tem que entender que a própria oferenda, né? Ela é manipulada imediatamente pelo orixá, a entidade, aquela força é convertida em benefício daqueles que estão evocando essa força. A partir daquele momento que você concluiu a sua evocação e pedido, é resíduo, é lixo. Não importa o carinho que você deva ter e o apego que você tem naquela oferenda, é lixo. Você tem que pegar aquilo e jogar num saco de lixo, porque é o seu papel de preservar. Então, se você vai na praia, com certeza, você pode ir e faça. É uma delícia fazer oferendas e rituais no ponto de força. Eu gosto muito, mas sempre tenha o seu cuidado de levar sua sacolinha e o seu lixo para jogar, então, num local adequado esses resíduos, tá? A oferenda, ela está sendo feita no momento que você compra as coisas, no momento que você se desloca, no momento que você está cortando os elementos, no momento que você está preparando. Ali está sendo feita a oferenda. Quando a gente coloca aquilo no chão e acende a vela, a gente só arriou a oferenda. A gente só posicionou ela em um local. A gente só fez um ritual. Mas a oferenda já foi feita no momento que você saiu de casa e foi na feira, e foi no mercado. A oferenda está acontecendo, tá? Ali, aquele momento, parece que a oferenda só acontece ali, mas ela já está acontecendo há muito tempo. Tá bom? Obrigado pela sua participação também. Vou passar aqui a pergunta do Itachan. Ok. Eu acredito que ele não seja um bandista. Ele diz assim: moro em Manaus, tenho 26 anos e pergunta: abrir a coroa significa receber demônios ou o quê? Fui uma vez em um terreiro e a mãe de lá falou para eu ir todo de branco, pois ela ia abrir a minha coroa. Nossa, receber demônios, isso é coisa de Macedo, meu irmão. Esse negócio de receber demônio é só lá no Universal, porque na Umbanda não tem isso, não. Agora, o que ela ia fazer com você, eu não tenho a mínima ideia, tá? É bacana você, de repente, perguntar. E não faça as coisas sem saber, não. Né? Esse negócio de você chega no lugar e você tem que ir de branco já para fazer as coisas. Pergunte por quê, pra quê. E se você quiser também, né? Não tem que ser algo obrigatório. A espiritualidade tem que acontecer de uma forma consciente, você sabendo o que você está fazendo. Senão não é saudável, não é prazeroso, né? Enfim, então pergunte para a dirigente, meu irmão, o que ela fez com você ali ou ia fazer. Tá? Mas demônio não se incorpora na Umbanda, não. Nem existe demônio na Umbanda. Demônio existe lá dentro do... por aí, tá? Mas na Umbanda, não. Obrigado pela sua participação, tá? Bom, eu vou passar aqui a pergunta da Regiane, Isso tá? passa porque já se passaram 51 minutos de programa, tá? Então tá, boa noite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Gostaria de saber o seguinte: conheci a Umbanda e fiz a minha feitura em um terreiro. E por conta de problemas pessoais com os pais de santos, tive que sair. Então eu queria saber o seguinte: como a mãe ou pai de santo, de alguma forma, vamos dizer assim, trancar os guias ou interferir nisso, porque eu não incorporo mais. Olha, você não incorpora mais talvez por um bloqueio que você criou, que você imagina que eles fizeram isso, porque eles não são capazes de fazer isso. Ser humano nenhum é capaz de travar nada, e principalmente espiritual. Né? A gente só tem controle sobre nós, e pouco ainda. Né? A gente acha que a gente tem controle sobre os guias, a gente acha que a gente tem controle sobre os outros médios, a gente mal e mal tem controle sobre nós. Então isso é ignorância, tá bom, minha irmã? Ou irmão, né? Qual que é o nome? Poxa, já saiu. Regiane, perdão. Regiane, então, Regiane, fica tranquila. Ninguém amarrou seus guias. Os seus guias devem estar aí com você, esperando o seu momento de abrir a sua mente. Tirar essas crenças para eles poderem trabalhar novamente. E vão trabalhar no momento adequado. Tá? Se você está tentando incorporar em qualquer lugar, né, em um local que não seja adequado, dentro de um sistema ritualístico, dentro de um ambiente preparado, naturalmente que eles estão fazendo certo e não incorporar. Agora, dentro de um trabalho mediúnico, certo, correto, uma casa específica, você vai trabalhar normalmente, tá? Os seus guias estão com você. Eu estou afirmando isso para você, tá? Os seus guias estão com você. Não é eu não estou supondo, é uma certeza, tá? Então, deixe para trás essas ideias, convicções e crenças que talvez colocarem você achando que os dirigentes amarraram seus guias, porque eles não são capazes disso, tá bom? Não são mesmo, viu? Obrigado pela sua participação. Vou te passar aqui uma das últimas, tá? Tá. A Denise Bená.
Alan, acabei de ouvir sua resposta sobre quem é um tal guia, e você sempre nos diz que o próprio guia nos falará tudo o que nos for permitido. E quando o Exu diz que nunca saberemos a respeito dele, por que isso? Eu tenho um grande respeito e admiração a Exu, mas não entendi o posicionamento. Obrigada. Então, aí é uma questão de necessidade do próprio médium, né? Às vezes o médium quer saber de curioso, talvez não seja o momento dele, talvez ele tenha que amadurecer muito, né? Existem necessidades, viu? A gente não posso dizer aqui de uma forma genérica sobre esse fato. Tá? O Exu acho que sabia o porquê que ele disse isso naquele momento, ok? E a gente leva a vida inteira para descobrir, viu? Porque eu sempre falo aqui, né? A gente tem um mentor espiritual, um grande amigo, que é um Exu, a gente tem uma afinidade muito grande com o Pai Joaquim, mas o que eu sei deles é pouquíssimo. É pouquíssimo o que a gente sabe deles, porque a gente sabe o necessário, o quanto eles permitem a gente saber. Tem coisas que a gente não sabe, não tem ideia. E às vezes a pessoa começa a incorporar o guia um mês e já tem o nome que ele tinha na encarnação passada junto com o nome das famílias, né? É uma coisa que a gente não compreende como as coisas acontecem, sendo que a gente leva uma vida para descobrir o campo de atuação desse guia, para a gente descobrir como que ele trabalha, as particularidades dele, os porquês dele trabalhar daquela forma, enfim. Então, eu imagino que a entidade saiba o porquê ela disse daquela forma, tá? Com certeza. Só o último ataque do Carlos. Tá. Alan, muito obrigado por aceitar meu convite. Parabéns pela sua labor. Eu não consegui traduzir. Tá. Do seu centro. Desde Montevideo, Uruguai. Um grande abraço para todos vocês. Esperamos um dia ter a possibilidade de conhecer o seu centro. Bom e axé. Acredito que seja isso. Legal. Obrigado, meu irmão, pela sua participação. E são bem-vindos, tá? Quando quiserem vir e puderem, né? Que a gente sabe que não é barato. A gente tem a nossa vida, não dá para ficar se deslocando todo o tempo. Eu aguardo vocês uma oportunidade. A gente também gostaria de atender a todos os convites que a gente aceita. A gente recebe convite para ir lá para a Bahia, convite para ir para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, Japão. Tudo que é lugar que as pessoas nos acompanham, nós recebemos convite. Alan, vem aqui no meu terreiro. Alan, tem um lugar para você se hospedar. Alan, fica na minha casa. Alan, as pessoas convidam o tempo todo. Se a gente fosse coisar, eu só vivia de viagem, né? Mas não existe possibilidade. A gente sabe que é difícil e é caro, né? Mas um dia que tiver a oportunidade, venha sim nos visitar. A casa está aberta para vocês, tá? Obrigado pela sua participação. Bom, gente, obrigada a todos mais uma vez pelo carinho da audiência. Se vocês quiserem, tiverem a possibilidade, estaremos aí sexta-feira com a nossa gira de marinheiros. Sejam todos bem-vindos lá no Templo Escola Casa de Lei. Ótima semana para vocês e até semana que vem. É isso aí, a gira vai ser na sexta, a partir das 8 horas, as senhas são entregues a partir das 7. Informações e endereço no site casadelei.org.br, casadelei.org.br. E no site também lá você encontra informações sobre o curso Estudo Doutrinário Umbandista, que nós estamos com uma nova turma com inscrições abertas para o dia 1º de agosto. Primeira aula será no dia 1º de agosto. As aulas vão ocorrer aos sábados, das 13 às 15 horas, da 1 da tarde às 3 horas da tarde. Aulas semanais aos sábados. Tá? Então são todos muito bem-vindos. Dá uma olhada lá no site, reserva a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Muita gente pediu esse curso no sábado em São Paulo, aqui no Templo, e está aí, abertas as inscrições para vocês. Da 1 às 3 aos sábados, a partir do dia 1º de agosto. Informações no site casadelei.org.br. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Terça-feira que vem, às 9 horas da noite, das 9 às 10, estaremos ao vivo aqui com o nosso Casa de Lei. E informações nós estamos na internet, Facebook, página Alan Barbieri, página Templo Escola Casa de Lei, tem o meu perfil pessoal no Face também, Alan Barbieri, tem no YouTube, enfim, todas as redes sociais nós estamos e conto com a presença de vocês nelas também. Que Pai Ogum nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei,
com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuos.